temática ECA, como ajudar o seu filho. Então, eu sou Nutri Elane Sena, Nutri infantil, comportamental e escolar, e ajudo mães a descomplicarem a alimentação do seu filho. E hoje, nesse encontro, vamos aí desvendar o que está por trás desse ECA. Então, a gente sabe que muitas mães, elas podem estar vivenciando esses desafios do ECA diariamente. E muitas mães colocam a mão na cabeça, entram em desespero, não sabem mais o que fazer para vencer esse ECA, essa recusa alimentar do seu filho. E quando você vai observando, tem uma gama de alimentos que seu filho está apresentando essa recusa, está empurrando o prato e está aí apresentando diversos comportamentos relacionados a esse ECA. Então, eu trouxe aqui também, dentro desse caderninho do abacate, várias dúvidas de mamães que me acompanham e eu vou aqui destrinchar essas dúvidas através de dicas e orientações da Tia Nutri. Então, fica comigo até o final. Então, vocês sabiam também que esse tipo de comportamento do ECA, ele é uma oportunidade para as mamães, por quê? É uma oportunidade porque o seu filho está emitindo um som e que nesse som, por mais que seja uma palavra tão pequena, mas ela é significativa, porque por trás desse ECA tem muitas vezes essa criança, ela não teve uma introdução alimentar, que foi o início da introdução desses alimentos a partir aí dos 6 meses, de forma humanizada, de forma acolhedora. Então, muitas vezes tem um trauma nesse início da introdução alimentar, dos alimentos. Muitas vezes a criança, ela tá querendo falar, mamãe, eu só quero atenção. Então, eu vou falar o ECA, minha mãe dá atenção. Então, aí pode ser também um dos motivos e uma oportunidade para você, mamãe, sempre ir além daquela palavra. Não é simplesmente abraçar aquele ECA que o seu filho está falando em todas as refeições, em algumas, e ficar por aí mesmo. Sempre tem que buscar por trás desse ECA o que ele tem um significado. E é um significado complexo, que muitas vezes você precisa de uma orientação nutricional, de uma tia Nutri, para estar lado a lado, justamente para estar orientando da melhor forma possível. E esse ECA, muitas vezes a criança também, ela simplesmente não quer aquele alimento daquela forma, ela já abusou, sempre recebeu os alimentos só daquele jeito, cortadinhos, não tem outra preparação, não tem uma receita legal, não tem um nome divertido, não tem uma forma de incentivar diferente. Então, sempre por trás desse ECA tem um motivo, tem um porquê, tem uma causa principal. E essa causa principal, ela precisa ser credibilizada. Por quê? Porque você precisa realmente ir a fundo dessa causa, do motivo desse ECA. Porque se você desejar, nesse momento que sua criança está emitindo esse ECA, está fazendo algum comportamento de recusa alimentar, só olhar com foco naquele comportamento específico, naqueles alimentos, você fica sempre tentando melhorar a sua oferta de alimentos, melhorar a sua forma de incentivar, mas por trás daquele ECA tem muita coisa, muitos acontecimentos, muitos traumas, tabus, mitos ou verdades em relação àquele alimento específico. Por isso eu trago aqui a importância de você sempre buscar a fundo. Então, a gente precisa entender que existem vários tipos de ECA, que são os níveis de seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar, ela vai apresentar nas crianças em diferentes formas, né? E aí, a palavra ECA é um dos motivos principais, né, e mais comuns que as crianças gostam sempre de falar. ECA, não quero, fecha a boca. Então, a gente vai falar aqui dos 3 principais níveis de ECA, que é da seletividade alimentar. Então, o primeiro nível justamente é esse, baseado nesse nosso tema. A criança fala ECA, ela não realmente, tem um dia, por exemplo, que ela pode aceitar, no outro ela já não aceita. Então, ela apresenta muito essa questão do ECA. Então, é o primeiro nível de seletividade alimentar. Observem bem esses 3 níveis, olhem com muito carinho e investiguem qual desses níveis seu filho se encontra nesse exato momento em relação à recusa alimentar. O segundo nível é aquele nível que ele soma
com ECA, e aí vai somando a questão dos comportamentos da recusa alimentar. No segundo nível, ele já vira a cara, ele já não quer aquele alimento, ele tranca a boca, fecha, você não consegue colocar uma colherzinha da refeição na boca daquela criança, né, do seu filho. Então, aí já é o segundo nível de seletividade alimentar, que é o ECA. O terceiro nível, que é um nível aí bem mais complexo, por conta que ele carrega o peso de vários comportamentos de recusa alimentar. Então, esse nível já chegou em uma situação no qual a criança, quando ela vê aquele alimento que ela não gosta, que ela fala o ECA, ela já corre pela casa, ela já muitas vezes se joga no chão, ela chora, ela tenta bater em você, no pai, né, na pessoa que está ofertando. Então, ela já soma todos esses comportamentos dos dois níveis, mais esse do terceiro. Então, a criança, ela existe vários níveis de seletividade alimentar. E você precisa também entender qual nível seu filho se encontra, para você conseguir lidar com essa situação, com esses desafios e fazer com que esses níveis de seletividade alimentar, com a presença do ECA, você consiga driblar essa questão desses comportamentos, né? Então, a partir do momento que você sabe onde seu filho se encontra, você compreende qual é a sua forma de encantar o seu filho a comer esses alimentos que para ele é desafiador. Tem a presença muitas vezes da neofobia, que é o medo do novo. Então, a gente observa claramente esse tipo de comportamento já no terceiro nível da seletividade alimentar. Então, a gente vai observando. E muitas mães acabam não entendendo qual é o nível de seletividade alimentar, como agir diante dessas situações, que aí é particular desses tipos de seletividade, que são os 3 níveis. E por isso é muito importante você investir seu tempo em informações que sejam aí fiéis ao comportamento do seu filho, porque não adianta você aplicar uma estratégia, uma orientação em relação à recusa alimentar no nível do 1, se seu filho está com o nível 3 de seletividade alimentar. Vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? A realidade é totalmente diferente. As circunstâncias que seu filho se encontra é diferente. O ECA dele já envolve outros comportamentos e por isso precisa sim. Trago aqui para vocês a importância de sempre investigar qual o nível de seletividade alimentar o seu filho se encontra. Combinado? Então, a gente sempre tem que pontuar verdadeiramente essa observação. Como é que seu filho recusa os alimentos? Será que ele faz todos esses comportamentos que eu mencionei dos 3 níveis? Ou é somente um específico? Ou depende muito de cada alimento? Então, todos esses questionamentos precisam ser validados durante essas fases de recusas alimentares. E é muito importante papai, mamãe, cuidadores ajudarem essas crianças que precisam muito, elas estão pedindo ajuda. Imagina que para o adulto já é difícil conviver com essa situação tão desafiadora de seletividade alimentar. Agora vocês imaginam para uma criança, que para ela pode ser novo, para ela é muitas vezes um alimento que está sendo ofertado e ela nunca nem viu na vida. Então justamente vai apresentar aí a neofobia. Realmente esse medo do novo é um alimento que muitas vezes ele é desafiado, o seu filho, e não tem familiaridade, não construi essa preferência alimentar. E por isso, essas crianças que têm recusa alimentar, falam muito ECA, precisa de ajuda, e principalmente da mãe, porque a mãe tem um contato mais próximo, ela tem esse elo de confiança, de amor com o seu filho, então realmente precisa de toda essa consciência, essa autorresponsabilização do principal papel de uma mãe que possui um filho com seletividade alimentar. Boa noite, sejam bem-vindos a esse encontro da Tia Nutri com essa temática ECA, como ajudar o seu filho. Então, eu trago aqui para vocês verdades, né? Verdades essas que precisam ser bem estruturada na rotina alimentar da sua criança, durante a refeição, que sua criança não vinha a ter determinados tipos de transtornos alimentares relacionados à alimentação,
muitas vezes uma carência nutricional, muitas vezes um surgimento precocemente de uma doença que ele poderia estar surgindo somente na fase da adolescência, na fase de adulto. Então a gente tem que cuidar da alimentação das crianças e elas precisam de ajuda diariamente. De uma pessoa que encante aquela forma de ofertar aquele alimento, de falar sobre aqueles tipos de frutas, de legumes, dos alimentos desafiadores. Olha, bem legal. Aqui a gente já vai responder as perguntinhas. Fique à vontade para colocar aqui no chat, tá bom? E é sempre bom a gente fazer esse investimento, né? Então, muitas vezes seu filho tem uma recusa alimentar de verduras. Por quê? Porque a verdura, ela já é bem desafiadora para o próprio adulto, né? Para os pais comerem, colocarem no prato, sentir prazer ao comer. Então, para a criança também vai ser bem desafiador, porque não é algo muitas vezes que faz parte diariamente no prato da família, né? Algo que ela vê no prato uma vez ou outra. Muitas vezes precisa, sim, desse contato de forma diária, e não só o contato durante a refeição. Aquele momento da refeição tem que ser prazeroso para todos que estão ali na mesa, inclusive para a criança, porque ela precisa de construir essa boa relação com esses alimentos. E que muitas vezes, hoje em dia, as crianças, elas possuem essa certa recusa, o ECA pelas verduras. Mas vocês, mamãe, podem sim estar ofertando essas verduras de diferentes formas. Eu trago aqui a possibilidade, né, a oportunidade de vocês se jogarem aí na internet, em livrinhos de receitas, de como você pode ofertar essas verduras de outras formas, que não seja simplesmente cozida no vapor, que não seja simplesmente refogada, mas podem colocar em outras preparações. Então a gente pode ir trabalhando aí a questão da aceitação de cada criança. O meu filho não aceita as verduras cozidas no vapor ou refogada. Então, sinalizou aí a lâmpada das ideias e podem escolher as receitas. Quais seriam essas receitas? Muitas vezes é uma torta de um ingrediente que ele goste, juntando, que é o combinadinho da tia Nutri. Eu gosto sempre de frisar esse combinadinho. Fazer uma receita com ingredientes de alimentos que ele gosta e de alimentos desafiadores, que aí pode colocar as verduras. E sempre quando o seu filho for comer uma receita elaborada por você, ou até no contato com o seu filho, você pode frisar muito bem, verbalizar com o seu filho que ele está comendo aquela preparação que a mamãe fez com muito carinho. E nela tem verduras A, B e C. E ele vai ficar: não tô sentindo gosto, mãe, mas é tão gostoso. Então você tá encantando o seu filho. O seu filho vai dizer o quanto a mamãe tá se desafiando, o quanto a mamãe tá fazendo receitas legais. Eu sei que é muito difícil devido à correria do dia a dia, à demanda, mas, por exemplo, no final de semana ou um dia que você tem livre, você pode aproveitar esse dia e trazer seu filho, aproximar. A primeira etapa, você pode fazer uma receita sozinha, elaborar e já trazer essa surpresa no prato para ele. No outro final de semana, na outra oportunidade, você já pode convidar ele. Filho, lembra lá aquela receita que a mamãe fez? Ela botou um chuchu, ela botou uma abóbora, uma abobrinha. E hoje a gente vai fazer aqui uma brincadeira bem legal, Masterchef com a mamãe. E aí a gente já elabora nomes, traz os nomes de desenhos animados que seu filho gosta. Olha, tô aqui só botando dicas para vocês, hein? Então eu quero trazer aqui para vocês 3 casos, né, relacionados a essa temática do ECA, como ajudar o seu filho. O primeiro caso é da careta do ECA. Quem tem aqui, imagino, filhos que fazem careta, já fecha a cara, já coloca a mãozinha na boca, né, já diz assim, não quero, já fica com raiva, e a mamãe já coloca a mão na cabeça sem saber o que fazer. Então, esse caso, que é a careta do ECA, que eu acompanhei, é de uma criança de 2 anos, né? Que a mãe mencionou que ela não aceitava a questão do arroz, não aceitava o milho, não aceitava, muitas vezes, comer uma proteína, que é uma carne, um frango. E aí, o que foi que eu desafiei essa mamãe? Trabalhar uma preparação com essa criança. Como estamos aí
nos preparativos e tudo relacionado à Copa, essa mãe elaborou o arroz da Copa, arroz do Brasil. Essa mãe, em vez de ofertar o arroz branco, ela colocou açafrão, mas não foi ela que colocou, a criança. Então foi utilizada uma colher diferenciada. Essa mãe usou o pozinho do açafrão, a criança colocou. E aí elas foram observando como é que ia mudar a coloração do branco para o amarelo. Gente, essa mãe me enviou o relato de que a criança aceitou comer a comer o arroz, aceitou a comer o milho e aceitou a comer o arroz com açafrão. Então essa mãe ficou tão feliz porque muitas vezes, por exemplo, foi o desafio dessa mãe dela aceitar comer o milho. E aí justamente o milho foi junto com esse arroz da Copa, arroz do Brasil. E essa mãe ficou muito feliz com esse resultado, com essa aceitação. Então foi só o ajuste, a mudança de chave de comportamento da própria mãe que teve aí como consequência a aceitação alimentar. A criança não fez mais a careta do medo, do ECA. Então foi uma estratégia aí super top. Outro caso é piscina de feijão. Imagino que tem muitas mães que chegam até mim que falam: meu filho só quer comer o caldo do feijão, ele não aceita o grão. E é porque o grão é cozido, a gente diferencia os tipos de feijões. E aí eu já coloquei como desafio para esse caso, para essa mãe ofertar, fazer as receitas que envolviam o grão do feijão. A criança já não aceita o caldo? Perfeito, então já é um processo. Então nesse próximo processo ela vai aceitar o grão, mas com outras preparações. Então a gente, por exemplo, lembra muito, na minha infância teve muito a questão do capitão, que era a junção, né? A minha avó pegava o feijão, somente o grão, e já colocava na palma da mão e misturava com a farinha. Ela chamava capitão, né? Não sei se vocês já conhecem, se vocês já comeram dessa forma. Então foi uma estratégia também que eu ofereci a essa mãe para esse caso. Outra forma também é que essa mãe fizesse preparações de tortinhas, que essa criança gosta, omelete, sempre colocando o grão do feijão e sempre frisando, levar o prato para aquela criança e já dizer: olha, que legal, vamos descobrir o que é que tem dentro dessa torta, vamos descobrir o que é que tem dentro desse omelete. E a criança ia com a lupa, ela ia com um garfinho legal e já ia descobrindo os grãos de feijão. E aí depois você iria trabalhar a conscientização para essa criança. Olha, filha, que legal, você aceitou muito bem, foi uma preparação, uma receita nova que a mamãe fez. Vamos fazer junto na próxima? E aí você agrega valor, agrega aproximação e constrói a boa relação com os alimentos, com o feijão dessa criança. E então, foi um desafio também que funcionou super bem. E eu dei como desafio essa mãe ofertar outras formas. Uns chips de grão de bico, uns chips também de outras preparações com verduras para essa criança aproveitar outros alimentos combinados com a verdura. Porque assim, tem crianças que não aceitam, por exemplo, o feijão, o grão do feijão, mas ela aceita outro tipo de leguminosas, que é do mesmo grupo do feijão. Então fica a critério dessa oferta para essa criança e observar o que ela tem aceitado melhor, ofertar com mais frequência outro tipo de leguminosa, que no caso tem o grão de bico, tem a ervilha, tem outro tipo de feijão, tem a fava. Então casa super bem essas orientações. O outro caso, gente, é o ECA da garganta. Uma criança que eu acompanhei de 3 aninhos, e a mãe veio falar, né, conversar comigo, que a introdução alimentar foi legal, foi perfeitamente bem, mas essa criança apresentou, após uma garganta inflamada, recusas alimentares. Então a gente observa que por trás desse ECA da garganta existe um trauma, existe um porquê, não é simplesmente o ECA por dizer, né? Então a mãe precisa sim entender como foi todo o contexto de introdução alimentar até a criança chegar na recusa. Então, por trás dessa recusa, por trás do ECA, tem uma trilha que essa criança teve, tem uma vivência, uma história de vida que precisa ser respeitada e credibilizada. Então, quando a mãe entende isso, fica muito mais fácil agir, fica muito mais fácil resolver tais situações desafiadoras do ECA.
Então, essa mãe, a criança simplesmente não aceitava determinados alimentos, incluindo o arroz. Essa criança só comia simplesmente o ovo e a farinha, no almoço e na janta. Olha quanto desafio essa mãe tinha nessa situação da criança aceitar somente esses dois alimentos. Todo dia era isso, era farinha e ovo somente. E essa mãe foi desafiada aí pela tia Nutri a fazer uma preparação legal com arroz, que era um desafio dessa mãe, com feijão. Então, eu ensinei para ela dessas orientações de receitas de feijão, o grão do feijão, trabalhar essa aceitação. A gente estudamos vários tipos de feijão, porque às vezes a criança não quer, por exemplo, feijão preto, porque ela tem essa neofobia do novo, porque não é comum a família comer. Muitas vezes a família só come quando tem uma feijoada, uma data festiva. Então, é desafiador para essa criança, porque ela só vai encontrar esse feijão preto em datas festivas, não tá no prato diariamente. Então, para ela, quando a mãe quer que ela coma, vai ser desafio para ela também. Então, a gente trabalhou a questão das cores dos feijões, os tipos, montamos um varal. Essa criança foi estimulada antes de chegar no prato, antes de chegar na hora da refeição. Porque na hora de chegar da refeição, não é para ser uma guerra. É para ser um momento de paz, de prazer, de construção de bons hábitos alimentares, de construção de uma boa relação com esses alimentos desafiadores. Para essa criança futuramente não desenvolver diversos tipos de traumas e trazer sempre a lembrança de quanto era uma guerra durante a refeição, de quanto era briga, de quanto era choro. Então, a gente não quer isso. A gente quer que esse momento seja prazeroso e de construção de memórias afetivas maravilhosas. E esse caso, a mãe falou pra mim, né, deu feedback de o quanto foi animador, deu aquele up na motivação da mãe, caminhar nesse processo de uma aceitação alimentar da sua filha. Ela ficou muito feliz por conta dessas orientações. Então, realmente, foi esse ajuste. Essa mãe estava carente dessa orientação da tia Nutri, né? E realmente foi um resultado, assim, surpreendente, né? Então, a gente vai hoje caminhar para outros tipos de escaladas no processo aí de aceitação alimentar. Então, algumas mães possuem essas dúvidas de como está a questão do nível de ECA, quais os níveis de seletividade alimentar que seu filho possui. Então, precisa sim investir tempo e investigar isso para você ter a melhor forma de como agir diante dessas situações desafiadoras. E eu sempre gosto de trazer para as mães, principalmente as mães que estão comigo no meu grupo VIP, sobre comer de tudo de forma saudável, a escalada do comer. Para quem não conhece, nós temos hoje em dia a escalada do comer, porque é realmente em forma de escada. Então, a escada ela contempla 6 níveis e esses 6 níveis precisam ser respeitados na criança que apresenta um ECA, que apresenta uma recusa alimentar. O primeiro nível a gente observa que é o tolerar. Hoje em dia tem crianças que toleram determinados alimentos que para ela muitas vezes fala o ECA, tolera em vários sentidos. Ela tolera ficar próxima, ela tolera pegar, ela tolera cheirar, colocar na boca, muitas vezes fazer um sinal de batom, muitas vezes só colocar a língua nesse alimento. Então, aí é o nível de tolerar esse alimento. Já é o primeiro passo na escalada do comer. O segundo passo é interagir. Essa criança consegue brincar, consegue pegar, colocar no rosto, beijar um alimento que ela recusa, que ela fala ECA. Então, ela consegue interagir com esses alimentos. O terceiro passo é o cheirar. Então, essa criança ela já escalou aí do processo de tolerar, de interagir, ela já consegue cheirar. Então, já é o terceiro nível dessa escalada. Você muitas vezes corta um alimento, você tira a casca, ele cheira, ele consegue, vendo os olhos, ele consegue identificar qual é o alimento, porque ele já tolera essa questão do cheiro. O quarto nível da escalada é tocar. Muitas crianças precisam passar por essa fase do tocar o alimento desafiador, tocar aquele alimento que ela recusa. E é extremamente importante passar por esses 6 níveis
da escalada do comer. Porque às vezes a mãe coloca tanta expectativa, gente. Aí eu já quero é que meu filho coma tudo. Eu já quero que meu filho coma a fruta que ele não tem boa escolha alimentar. Sendo que a mãe não conhece esses níveis, que são 6 níveis da escalada do comer. Como é que você, mãe, pode colocar tanta expectativa, sendo que a criança não construiu, não iniciou nem o processo de tolerar aquele alimento? Por isso é um passo de cada vez. Não se cobrem, não se frustrem por essas situações tão desafiadoras da seletividade alimentar, da recusa alimentar. O quarto tipo de escalada, nível, é provar. Então, vocês observam que a gente iniciou por vários processos até chegar no provar e que não foi rápido. Teve toda uma construção de ideias por trás, teve todo um comportamento que essa criança precisa ter nos níveis da escalada do comer. Então, ela precisa provar. Muitas vezes a criança já inicia o processo de provar através de interagir, através de cheirar, e aí até chegar no toque e provar. O sexto tipo de escalada é o de comer. Então, quando a criança vai comer, ela já está lá no nível alto dessa escalada do comer. Então, ela já passou por esses níveis, já teve toda a experiência, né? E muitas vezes a mãe, por exemplo, ela para lá na quinta, que é o provar. Porque a criança só prova, coloca na boca, passa a língua no alimento, mas ela acaba não comendo. Ah, tia Nutri, minha filha faz com batom a beterraba, mas ela não prova, ela só mostra, olha mamãe, o batom, mas ela não prova, não come. Então, a gente precisa saber o que é que essa criança está apresentando dentro desse ECA para poder orientar e ajudar. Então, quando eu estou com a mãe, com esses tipos de situações desafiadoras da recusa alimentar, eu trabalho muito essa visão. A gente identifica a questão de níveis de seletividade alimentar que essa criança se encontra no momento, que eu falei para vocês que são 3 níveis, e depois a gente trabalha a investigação, que será o fechamento desse caça ao tesouro, que seria a caça à recusa alimentar, né, do ECA. Então, a gente trabalha com esses 6 níveis da escalada do comer, porque não adianta eu passar uma orientação para você que o seu filho muitas vezes não tolera o alimento. Ele não tolera, ele não consegue comer, ele só prova. Ele não consegue engolir o alimento, ele só muitas vezes coloca na boca para agradar a mãe. Então, eu tenho hoje em dia pacientes que no caso, são as mães que trazem para mim a demanda que a filha fala. Eu só vou comer para fazer você feliz, para que você seja feliz, mamãe. Porque a mãe coloca muita expectativa. E o que é que essa criança a longo prazo pode construir? Eu sempre tenho que fazer algo para agradar ou ver a felicidade do outro e me sentir feliz. Então, é aquela criança que futuramente pode desenvolver um transtorno alimentar. Eu vou comer coisas gostosas, eu vou ter que comer muitas vezes para agradar o outro, para ver o outro feliz, para mim estar motivada ou elevar o meu nível de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, para agradar o outro. Então, a gente observa o quanto é desafiador a gente estar moldando os nossos comportamentos frente a uma criança, porque tudo que a gente faz frente a uma criança pode aí contribuir muito para quem ela vai se tornar futuramente. E relacionado à alimentação é algo mais complicado ainda, porque é todo momento essa criança, mãe, eu tô com fome, eu quero comer, eu quero meu lanche. Então, são decisões importantíssimas e que essa criança precisa estar no ambiente familiar, ao lado da mãe, sendo abraçada, acolhida, entendida do seu ECA, o motivo desse ECA. Então, aqui eu já passei alguns passo a passo, né? O passo a passo principal desse ECA, de como você pode ajudar e entender qual o nível de seletividade alimentar seu filho se encontra nesse momento. A partir do momento que você se dedica a essa investigação desse caça ao tesouro, você consegue agir para ajudar o seu filho, porque ele está precisando de ajuda. Quando a criança
tem uma seletividade alimentar, recusa diversos alimentos, fala ECA com muita frequência, ela tá precisando de ajuda. E a mãe é a principal ali atora dentro desse tipo de situações desafiadoras. E o segundo passo é entender que existe dentro da recusa alimentar, dentro do ECA, os níveis aí da escalada do comer, e você precisa entender qual a escalada, qual nível seu filho se encontra para poder ajudá-lo. Porque a partir do momento que você compreende, meu filho, ele interage com os alimentos, mas ele ainda não aceita. O que eu posso fazer no nível aqui de interagir, que é o 2, para meu filho conseguir comer, que é o 6, o último nível? Então, aí existe uma caminhada até chegar no comer. E essa caminhada precisa ser respeitada. E ela realmente faz toda a diferença. Não adianta muitas vezes o seu filho ali, você ofertar uma cenoura, uma salada, seu filho não quer e você já quer que ele coma. Então a mãe já colocou uma expectativa, não trabalhou os níveis da escalada do comer, já fica frustrada, não tem motivação. Isso vai piorando, vai virando uma bola de neve. E aí futuramente você vai observar consequências desses níveis aí de ECA que tá ficando piores a cada dia. E a criança não está desenvolvendo uma boa relação com os alimentos. A criança, muitas vezes, ela pode usar uma estratégia de não querer comer porque ela sabe que a mãe, muitas vezes a mãe não tolera a criança chorar. Eu tenho que fazer de tudo nessa casa, não é permitido meu filho chorar. Então, na hora que ele chora, eu vou dar logo um industrializado, um biscoito, um achocolatado, um cookies. E aí a criança vai entendendo, ops, todo momento que eu choro, eu me jogo no chão. A minha mãe sempre me dá a comida que eu gosto, que eu mais amo. Eu vou fazer isso todos os dias. E isso vai se tornando um comportamento. Então, essa semana, para frisar muito essa questão, eu tô com uma criança que ela tem uma seletividade alimentar no nível 3, né? Aquela que corre, aquela que não aceita, que já tem uma personalidade forte. Então, essa criança, ao provar o alimento, só colocar na boca uma fruta desafiadora, essa criança, chorou. Então, é algo muito complexo, gente. É algo que, assim, é de extrema importância a gente estar avaliando, observando, trabalhando a autorresponsabilidade em relação aos nossos atos, a nossa forma de agir com essas situações tão desafiadoras. E eu fui lá, conversar com essa criança a respeito de entender ela, eu acolhi ela, eu disse, olha, a tia sabe que você gosta mais do abacate, ela combinou até com o abacate da tia Nutri. Eu me lembrei só do meu caderninho quando ela disse que gostava só da fruta abacate. E aí ela disse assim, eu só gosto do abacate, tia Nutri. Eu disse assim, aí eu coloquei ela no meu colo, falei com ela, olha, eu entendo que você só gosta do abacate. E vamos lá observar que tem outras frutas. E aí eu trabalhei com ela a questão da tolerância. Tolerância através do toque. Então já fomos passar a maçã na boquinha dela. Já fomos unificar a questão do chocolate, que ela gosta muito. Porém, eu não orientei a mãe a colocar chocolate ao leite. Chocolate meio amargo, junto com achocolatado, que é a fase de transição até ela escolher o amargo. Então, essa criança foi muito bem orientada, conversada e acolhida. E eu fiz dessa forma para orientar a mãe. Eu abracei essa criança, eu compreendi. A partir do momento que eu compreendo que você gosta somente da fruta abacate. E aí eu dei várias receitas para a mamãe fazer, unificar, Casadinho da tia Nutri, lembram? A fruta de preferência alimentar, que no caso seria o abacate, mais uma fruta desafiadora. E isso ia prolongando a todas as semanas, em preparações diferentes, receitas legais, envolvendo esses dois casadinhos, que é o desafio e a fruta que ela aceita. E essa criança, ela chorou, mas foi aquele choro para mostrar que ela não queria outra fruta, que ela não queria daquela forma que estava sendo ofertada. E aí eu falei para a mãe, olha, você observa o quanto isso é marcante para a vida dela, o quanto ela muitas vezes quer ser respeitada, a opinião dela, porque muitas vezes a criança já tem a opinião formada e você precisa encantar. E as estratégias estão por aí. A tia Nutri, a cabeça fica assim, a mil, com várias estratégias e dicas para mamães.
E eu alinhei com essa mãe, com essa criança. Eu entendi que você só gosta da fruta de abacate, porém a gente tem esse desafio de colocar na boca. Vamos fazer um batom, e aí a gente escolheu frutas assim com a cor diferenciada. Fizemos espetinhos, unificamos o espetinho de chocolate junto com as frutas. Aí mesclava um pedaço de abacate, um pedaço de fruta de desafio, e aí ela começava a colocar na boca um pouquinho de abacate, ia colocando nos lábios só mesmo para provar a questão de outras frutas, e isso ia envolvendo muito essa criança. E ela ia construindo essa boa relação com esses alimentos que para ela são desafiadores, que tem a presença da neofobia, né, que é o medo do novo. E vem dando super certo, né? São realmente estratégias que precisam ali ser construídas com a família, com a criança. E a criança, ela entende, né? Quando o adulto, ele acolhe, ele se coloca no lugar dela, quando aquele adulto tenta fazer de todas as outras formas para ajudar. Então, eu já tive também contato essa semana com a criança que já é de praxe, de comum, a mãe sempre agradar o filho através de brinquedos, né, na hora da oferta dos alimentos. Então, muitas vezes a criança tem essa dispersão da atenção, do ato de comer, porque não tem aquela rotina. A criança precisa de rotina, de horário de comer, horário de dormir, horário de brincar. Isso precisa ser bem estabelecido, porque quando você inclui uma rotina, principalmente alimentar, na vida do seu filho, ele compreende, ele já sabe. Então, essa criança, ela apresentava o quê? Uma recusa alimentar do almoço e da janta. Por quê? Sempre a mãe colocava uma mamadeira no intuito de colocar essa criança para tirar a sonequinha da tarde. E aí eu já orientei essa mãe, olha, a gente vai ter que utilizar os alimentos. Da horário do almoço é horário do almoço. E essa criança, ela precisa da atenção sua, não é do brinquedo. Porque muitas vezes, se você coloca um brinquedo, uma música, ela vai ter uma dispersão da atenção do ato de comer. Não vai estar voltada àquela atenção plena para a refeição. Muitas vezes não sabe nem o que está comendo. Aí tia Nutri comeu hoje um arroz com feijão, mas amanhã não quis. Por quê? Porque ela não sabia o que era que ela estava comendo. Só estava sendo automático a mamãe colocando na boca, e aí não consegue identificar sabores, texturas, quais os nomes dos alimentos. Então precisa sim ter esse contato, esse diálogo durante as refeições. Não é para ter dispersão de atenção. Isso também faz parte de toda essa estratégia do ECA, viu? Para melhorar a questão da aceitação alimentar. Vou ler aqui uma perguntinha. O meu filho só come banana. Ele tem 4 anos e tem um aspecto... é autista, né? Sinto muita dificuldade em inserir outras frutas devido ao fator sensorial. Essa questão do fator sensorial, olha, ela já tá aí nos 6 níveis da escalada do comer, né? Então, ele já tem essa questão do aspecto sensorial. Já não pega, então tem que trabalhar as estratégias que essa criança aceita. Por exemplo, tem crianças que eu atendo que não aceita pegar na fruta. Foi essa semana, inclusive. Essa criança não aceitou pegar na fruta. O que foi que a tia Nutri pensou? A criança aceita pegar num palito de picolé. Então, eu coloquei o palito de picolé na maçã. Essa criança aceitou e comeu. Tolerou, colocou na boca e tudo. Então, são essas estratégias que precisam ser trabalhadas na questão da sensibilidade às texturas, né? Outra estratégia é comprar aqueles garfinhos coloridos, bem animados, que a criança só coloca o garfinho na fruta e coloca na boca, né? Mas aí também tem que levar para o acompanhamento com multiprofissional, né? Para trabalhar essa questão da aceitação sensorial, para ter o hábito de descascar. Muitas vezes as mães querem fazer o que o seu filho tem capacidade. É mostrar para o seu filho que ele tem capacidade. Filho, vamos lá fazer com a mamãe desenho na banana. Vamos lá fazer desenhos. Pega uma tinta, como é, minha gente? Um pincel colorido que seu filho tem. Ou, por exemplo, esse azul aqui. Aí vão lá fazer carinhas, desenhos nas frutas. E até chegar ao nível que ele vai comer, vai trabalhar. Vocês observam que essa estratégia ele vai caminhando a escalada aí do comer. Então, nessas carinhas, filho, você consegue, vamos lá. Mamãe também vai descascar aqui a banana. Às vezes a criança tem dificuldade de só realmente iniciar o processo de descasque de uma fruta. Você faz só a primeira parte
e depois você dá incentivo, motiva o seu filho a fazer. Então, todas as crianças que estão comigo, eu sempre motivo todas a fazerem. Falo que elas são capazes e elas ficam desafiadas, elas amam serem desafiadas. Por exemplo, hoje eu fiz uma oficina de sanduíche saudável, né? Que foi a lancheira saudável. Então, essas crianças trabalharam todo o processo. Eu simplesmente só entreguei as hortaliças já higienizadas para elas. Mas vocês acham que eu entreguei as hortaliças cortadas? Ó, negativo, porque elas têm capacidade, elas conseguem. Claro, eu manuseei tudo que envolvia a questão de faca, né? Os cortes dos tomates em cubinhos, mas os demais, eles mesmos tiravam o pedacinho de queijo deles, cortavam as hortaliças, que são os folhosos, pegavam os pedacinhos de tomate, colocavam no sanduíche dele. Depois a gente trabalhamos nas forminhas de cupcake, colocamos lá dentro da lancheira a questão das frutas, trabalhamos a manga, que tá aí na época, trabalhamos a banana. Então, eles amaram. E é essa autonomia que nós temos que dar, que fazem parte do processo aí dos 6 níveis da escalada do comer. Como é que você quer que sua criança chegue no nível 6 se você não dá essa autonomia, não constrói esse protagonismo nela, que ela tem essa capacidade, que ela pode, que ela consegue. Então, todo dia é essa forma de incentivar e de encantar os pequenos. Eu agradeço demais a participação de quem esteve aqui comigo. Em breve irei disponibilizar, né, esse nosso encontro no meu canal do YouTube. E agradeço demais, assim, pude aqui responder muitas dúvidas de mamães que me mandaram, né? Anotei, sempre tem aqui o script para deixar vocês todas atualizadas. E para quem ainda não faz parte do meu grupo, é só clicar no link aqui da minha bio, no Instagram, que você já fará parte do grupo de mães que têm seletividade, filhos com seletividade alimentar. Então, eu agradeço demais. Vou só finalizar aqui para me beber minha água. Até a água, as crianças apresentam recusa. Falam eca. E aí... Ai, que legal, Lilica! Beijo pro pessoal de Portugal. E as crianças apresentam ECA, gente. E aí existem outras estratégias, tudo respeitando os níveis de seletividade, os níveis da escalada do comer. Então, é muita coisa legal que você, mamãe, tem total capacidade de ajudar o seu filho nessa situação do ECA, viu? Então, espero que vocês tenham gostado.